Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos dar continuidade às nossas aulas de permissões. Então, eu expliquei no último vídeo que eu tenho a permissão do dono, tá? Que é a primeira coluna. A permissão do grupo e os outros, tá? E essas permissões, esses tipos de permissões, eu tenho também letrinha para identificar. Por exemplo, o U é o dono, o G é o grupo e o O são os others, ou os outros, tá? Eu mostrei para vocês aqui, ó. E que eu tenho essas três lacunas aqui, tá? Então é como se o arquivo ficasse assim, ó. Eu tenho aqui, ó, o tipo dele, né? A característica dele. Eu tenho permissões do usuário. Eu tenho permissões do grupo do usuário e do outros, tá? Aí eu tenho o dono, o grupo do dono, tá? Tamanho, data, horário, né? E arquivo, tá? Então, tudo isso aqui, ó, se diz respeito a essas linhas do ls-s, para você ver as permissões do arquivo via terminal, tá? Então, aqui, voltando, dono, o, grupo, permissões do grupo, permissões dos outros, tá? Então, essas três características. Aí tá nos slides que tá me explicando também, né? Aí eu também estou comentando nos slides que se o caractere encontrado for um tracinho, um hífen, né? Significa que a permissão está ausente, ou seja, não há respectiva permissão. Se eu verificar que eu tenho um tracinho aqui, por exemplo, no grupo aqui, ó, eu tenho dois tracinhos. Então significa que não tem a permissão de escrita e execução, porque eles ficam sempre na ordem. Ler, sempre nessa ordem. Ler, escrever e executar. Como eu só tenho o R aqui, significa que o grupo do dono desse arquivo só pode ler esse arquivo, tá? Se eu tenho para o usuário o R e o W, ele pode ler e escrever. Se eu tenho um tracinho aqui, significa que a permissão está ausente. Isso que eu estou falando no slide. Ele não tem permissão de execução, tá? Se alguma ou todas as letras for R, W e X forem encontradas, indicará as permissões que o arquivo tem. A atribuição de permissões é realizada com o comando chmod. Pronto, vamos começar a falar de comando agora para a gente alterar essas permissões. Existem duas maneiras de utilizar o comando chmod. Então eu vou falar agora sobre o comando chmod. Na internet, em livros, etc., fala de um jeito, tá? Eu vou explicar para vocês as duas formas de trocar a permissão de arquivo, tá? Tem gente que na internet é popular um estilo, mas eu vou explicar outro que talvez seja até mais fácil, mas o importante é que ambos funcionem da mesma forma, tá? Vamos conhecer. Então, como é que é a sintaxe, né? Eu sempre mostro a sintaxe, né? Que é a forma de escrever. Primeiro, claro, o comando chmod. Depois eu tenho que entender para onde eu quero colocar essa permissão. É para o usuário, que a gente viu, né? O grupo ou os outros, tá? Se for para o usuário, eu vou colocar a letra U. Se for para o grupo, eu vou usar o G. Se for para outros, eu vou usar a letrinha O, tá? Vocês estão vendo aí? Tá. Pensei que minha facecam estava na frente, tá? Depois eu vou colocar o mais in, se eu quero adicionar é o mais, o R de leitura, o W de escrita ou o X de execução e finalmente o arquivo .txt, o arquivo que você quer. Tá? Exemplo, eu vou colocar aqui chmod, aqui é o comando, o é o que? O usuário, mas eu estou adicionando leitura escrita para aquele arquivo. Olha que legal. Tá? Então o usuário vai ganhar agora, que é a soma, né? Leitura escrita do arquivo. E para remover, ao invés de ser o mais, eu vou usar o tracinho, o hífen, né? Por exemplo, de novo, ó, chmod, o tracinho, tá? O tracinho é para remover, no caso, remova do usuário, que é o dono dele, a leitura escrita, tá? Daquele arquivo específico. Se eu usar a letra A, por exemplo, ao invés de U, G e O, eu defino todas as definições, tá? Então, por exemplo, se eu colocar ARW, por exemplo, eu vou mostrar já para vocês. A mais RW, por exemplo, eu estou colocando todas as permissões respectivamente, tá? Vamos treinar isso aqui nos slides, tá? No slide não, no terminal. Vou sair aqui, então ali esse tracinho L para a gente ver o arquivo, ó. Eu tenho um diretório, tá? E o arquivo. Eu vou modificar esse usuário teste aqui, ó. Esse usuário teste, ó. Esse arquivo teste aqui, teste, tá? Ele tem leitura, escrita e execução do usuário, leitura e execução do grupo e leitura e execução de outros. Eu vou tirar
a leitura e execução do outros. Então, se eu quero tirar, chmod, que é o comando, tá? O traço. Por que é O? Por causa de que é os outros. Se fosse o grupo, eu usava G. Se fosse o usuário, eu usava U, tá? Eu quero tirar leitura e execução, que é o que ele tem aqui, ó, leitura e execução, tá? Do arquivo teste. Vou dar um enter aqui, ok? Olha que legal. Vou dar um ls tracinho L aqui, ó. Olha só, já perceberam a diferença, ó? O teste que aqui em cima tinha leitura e execução, agora ele não tem mais leitura e execução, ó. Ele ficou sem leitura e execução, tá? Então assim, aí você vai brincando da forma que você quiser. Eu vou tirar o do grupo também. Eu quero o G- RW do arquivo, não, RX, né? RX, opa, do arquivo teste, ok? ls-l, a gente vê as permissões, pronto, ó. Agora só o dono do arquivo vai poder ler, escrever e executar, tá? Se eu quero colocar todos novamente, eu vou colocar aqui A mais leitura e execução, o nosso querido arquivo teste, tá? ls-l, olha que maravilha. Ele colocou leitura e execução para todo mundo, tá? E se eu quiser remover, A-X teste. O que vai acontecer aqui agora? Vou te dar 10 segundos para você escrever no comentário aqui embaixo, aqui na aula do Teams. Vou esperar aqui. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia fazer desse jeito, né? Claro que eu vou remover todas as permissões de execução daquele arquivo teste, tá? Pronto, ó. ls-l. Pronto, ó. Ele tinha um X, agora ele não pode executar mais, tá? Lembrando que o root, embora você tire permissões do root, o root tem permissão de mudar as coisas, tá? Cuidado naquilo que você for fazer com usuários comuns. Vamos fazer um teste? Olha só. Eu tô com meus usuários aqui, opa, aqui, ó. Eu tô com meus arquivos. Eu tenho teste.c, que é um algoritmo, tá? Eu vou dar um cat nele aqui, ó. Teste.c. Tá aí o algoritmo, muito simples. Tá? Ok. Tá aí o conteúdo dele. Vou limpar a tela e vou tirar, deixa eu mostrar as permissões na tela para mim olhar. Eu vou tirar aqui o chmod, tira do grupo do usuário, do grupo e do outros, eu posso usar a abreviação direta. Eu posso trabalhar o GO diretamente, não tem problema, tá? Tira a leitura do arquivo teste.c. Tá? Pronto. ls-l. Pronto, ó. Quem pode ler e escrever esse arquivo é só o root, tá? Eu vou abrir um novo terminal aqui. Ok. Vou entrar na pastinha que eu criei. Vou dar um ls-l. Lembrando que eu estou com o usuário PH agora, tá? Ru, lembra o comando ru? Estou usuário PH agora e tá aqui PH também. Pra gente testar, ok? O que eu vou fazer? ls-l. Eu vou tentar abrir esse arquivo teste.c, ó. Olha só. Olha o que aparece lá embaixo, ó. Nossa, ficou em vermelho, você tá vendo, não é possível que você não esteja vendo, né? Erro ler teste.c, permissão negada, tá? Eu não posso ler esse cara. Se eu botar aqui, ó, cat também, teste.c, tá? Permissão negada. Então, quem pode abrir esse arquivo, executar esse arquivo, é só o usuário root, tá? Se eu tivesse deixado a permissão de outros ali, o meu usuário também podia olhar, tá? Muito cuidado. Porque os outros definem todos os demais. É o resto, a renca, né? As permissões respectivamente para eles. Ok? Agora, se por exemplo, se eu voltar essa permissão, chmod, eu vou colocar o grupo e o outros, mais leitura e escrita, teste.c. Pronto. Vou dar ls-l. Ele botou leitura escrita. Só que eu vou melhorar isso aqui. Vou botar usuário, leitura escrita, mais a WR. WRX, por exemplo. Tudo. Pronto. Vou dar uma linha -L. Leitura escrita, etc. Cuidado quando você faz isso. Se você liberar um arquivo total do jeito que está aí, qualquer pessoa, inclusive se alguém entrar no seu computador, ele vai poder visualizar o conteúdo desse arquivo. Então, ele fica extremamente aberto, permissão gerada total. Tá? Para você não fazer igual eu lá, escrevi tudo isso aqui, o JO e tal. Muito simples, você coloca o tracinho, o A, né? O A mais WRX.
Opa, WRX, o arquivo, né? Esqueci de botar o arquivo. Pronto. ls-l, automaticamente ele pega todas as permissões também, tá? Isso vale a mesma coisa pro diretório, tá, gente? Botar diretório aqui, chmod é direto, ó. Pronto. ls-l, o diretório tá com a leitura escrita topada. E ele fica com uma corzinha diferente aqui, ó. Dependendo da colorização que seu terminal tem. Olha só. Tá? Ok, gente? É muito simples, é muito direto. É só você se perguntar. Eu quero a permissão para o usuário, para o grupo ou para os outros. Aqui são os demais. Se eu quero só o meu usuário acessando, claro, eu vou usar a letra U. Tá? Então eu vou dar permissão para o usuário. Para qual permissão que eu quero dar? Leitura, escrita, o que eu vou fazer? Não, eu quero que o usuário leia e escreva. Não, eu quero que os outros leiam e escrevam. Aí você usa o R e o W, tá? E subsequentemente, claro, o usuário, ou o grupo, ou os outros, tá? Então, pessoal, essa é uma maneira da gente colocar as permissões e verificar as permissões, tá? A segunda forma é a mais popular de todas, tá? Embora talvez você vai quebrar a cabeça agora e ficar, meu Deus, mas tem outra forma? Tem. Porque ao invés de usar as letras, que para quem está iniciando no Linux, eu acho mais fácil para aprender a usar as letrinhas, tá? Nós temos também as numerações, tá? Que eu tenho numerações de 0 a 7. Para você que já viu algum comando de permissão no Linux, na internet, você vai ver os números, já deve ter visto os números, tá? E corresponde às permissões para o usuário, dono, grupo e outros. Ao invés de usar o W, o W e o X, ou o R e o W, X, não, o U, o G e o O e o RWX, as letras, eu uso o número e já defino direto, tá? Cada número é formado pela soma das permissões atribuídas, sendo 1 para escrita, perdão, 1 para execução, 2 para escrita e 4 para leitura. Aí eu posso atribuir os números. Para ficar legal, eu preparei uma tabela aqui, por exemplo. Olha que bacana. Ó, se eu colocar a permissão, aqui tem a equivalência dele a respeito do bit, né? Do bit de equivalência de leitura, que é um arquivo, né? Do bit de equivalência de leitura, escrita e execução, tá? Mas não precisa se atentar para isso. Se atentem só nesse total aqui que está aqui do lado. Você vai perceber as numerações. Por exemplo, se eu quero que um arquivo seja só lido por todo mundo, então eu vou aqui, 4 é de leitura. Aí eu vou lá, ó. Se eu quero que esse arquivo seja lido por todo mundo. Então primeiro eu vou tirar as permissões, né? Eu vou deixar aqui, ó, chmod, que é o 0 é permissões, o 0 aqui na tabela, tá? Primeira linha aqui no final. Botar 0 para o usuário, eu vou zerar o usuário para ler, tá? Vou zerar o grupo do usuário, aí eu continuo a mesma sequência e vou zerar também os outros. Que é o arquivo teste.c que eu estava vendo. Pronto, vou dar um ls-l. Olha lá, ó. Ele perdeu todas as permissões. Por quê? Porque eu usei 0 para o usuário, 0 para o grupo e 0 para a execução. Tá? Eu vou deixar só agora o dono fazer a leitura. Como é que eu faço? Chmod 4. Por que 4? Porque 4 se respeita à leitura. 4, que é o usuário, que é o dono. 00, que é o grupo dele, não quero que leia. E nem também os outros eu quero que leia. Só ele. Teste.c. Tá? ls-l. Olha lá. Ó. Só o dono está fazendo a leitura. Se eu quiser que o dono leia e escreva, que é o comum, tá? Eu uso 6. Então, chmod. Eu quero que o dono leia e escreva. Eu quero que o grupo do dono leia e escreva. E eu quero que os outros não leiam e não escrevam. 660, teste.c, ls-l. Pronto, olha lá. Ó. Ele já mudou as permissões respectivamente. Tá? Na internet, a gente vê muito isso aqui. Ó. Cara, tá tendo um problema de permissão? Faz chmod 777, o arquivo tal. Cuidado a fazer isso, porque você vai liberar isso aqui, ó, leitura, escrita e execução de tudo, ou seja, o arquivo está liberadão, tá? Então muito cuidado. O que a gente recomenda? Se você trabalha com servidores, por exemplo, aí vem a dica, tá? Sempre eu passo a dica para vocês. Se você trabalha com servidores, as suas páginas da internet, por exemplo, a permissão que você vai dar
para os diretórios que estão na internet, é 655, tá? Diretório, ok? Diretório web. E para os arquivos que estão na internet, tu vai usar 755, tá? Pronto. Vou dar uma linha tracinho L. Essa é a permissão que tem que ficar na internet os arquivos, ó. O dono ler, escrever, executar. E o grupo ler e executar. E os outros só ler e executar, tá? Ou seja, abrir aquela página, por exemplo, né? E por aí vai. Há também tutoriais que citam 644, né? 644 para os diretórios e 744 por diretórios, ó. Eles gostam de deixar assim, ó. Só fazer a leitura. Mas depende da página do serviço web que você estiver fazendo. Mas é o mais comum você usar 655 para diretório e 755 para arquivo na internet. Todo o teu sistema praticamente está em 655 e 755. Ou seja, o dono ler tudo, escrever, fazer o que quiser, o grupo ler e executar e os outros ler e executar. Praticamente, todo o teu sistema fica assim. Se eu criar um arquivo aqui, ó, arquivo, permissão 1, né? Permissão 1, por exemplo. Então, ali, esse tracinho L, ó, automaticamente, ó, ele pega um tipo de permissão, tá? Eu acho que ele pegou permissão diretamente do diretório aqui. Aí já caminhou perfeitamente. Então, essa é uma estrutura de diretórios padrão. E algumas distribuições colocam o R e o X também, dependendo do diretório, porque ele obedece ao que o diretório permissões, que é o diretório pai, tem, tá? Olha aqui, ó. Permissões aqui, ó. Tá vendo? Ele pode obedecer isso aí, por exemplo, tá? O chmod ele funciona com tracinho R também. Tracinho R, por exemplo, tudo que está em permissões. Traço R 755, permissões. Deixa eu botar aqui, eu acho que é na frente, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ele tem as opções recursivas, que é para... É o R maiúsculo, perdão, o R maiúsculo. O R eu lembrei, o R minúsculo foi que eu errei aqui. R maiúsculo, tá? Então ele vai pegar todos os arquivos e botar 755. Para ficar legal, eu vou botar aqui, ó, 400 pra gente ver o que aconteceu, tá? Pronto. Vou entrar em permissões e vou lá, ó. Então todo mundo ficou 400, tá? Tracinho R você leva para tudo. Cuidado com as permissões no sistema. Se você não tomar cuidado nas permissões e alterar permissões do arquivo, por exemplo, da pasta etc que a gente viu, a pasta var, por exemplo, a pasta home total, muito cuidado com usar o traço R ou os coringas, né? Asterisco, por exemplo, etc. Porque se você trocar as permissões do seu sistema inteiro do seu sistema, você pode ter problema lá na frente, tá? Então é isso, pessoal. Aí, hoje, até agora, nessa aula, na verdade, né? Eu falei sobre os tipos de permissões. Agora sim, eu vou entrar nos usuários, já que a gente entendeu as permissões. Até o próximo vídeo.